Seja bem-vindo ao podcast Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Há na psicologia um teste chamado teste de Rorschach. Não sei se alguém já ouviu falar teste de Rorschach. Na realidade, são 10 placas, é um teste subjetivo. São 10 placas, parecem como se fossem manchas espelhadas. E o livro, os livros que acompanham para a investigação ou para a resposta desse teste são enormes, porque não há uma resposta certa. A pessoa não tem que olhar para aquilo e dar uma resposta certa. Na realidade, são várias placas, você vai mostrando uma após a outra, 10 pranchas, na verdade. E esse teste serve para a gente analisar os processos de pensamento, os processos de imaginação, para a gente organizar e quase que mapear a personalidade de uma pessoa. É um teste complexo, eu já apliquei várias vezes ao longo da minha profissão, e ele tem a ver com o olhar. A pergunta é, o que você está vendo? O que você vê? E a pessoa vai descrever para a gente o que ela vê. Cada pessoa vê alguma coisa diferente, uma coisa diferente da outra. E exatamente a forma como ela vê, o que ela vê, que é interessante para nós que somos psicólogos. Porque a visão, quando a gente fala do que a gente vê, a verdade, o que a gente vê, reflete quem nós somos. Quando a Bíblia diz que os olhos são a janela da alma, o que eu vejo, como eu vejo, o que eu busco com o meu olhar, para onde eu coloco o meu olhar, aonde é que eu foco ou eu fixo os meus olhos, isso faz toda a diferença na nossa vida. E hoje eu quero, portanto, falar sobre o olhar. O tema da nossa pregação é abra seus olhos. Abra seus olhos. A Bíblia cita muito, desde o Velho Testamento, a questão dos olhos, dos olhares, e fala muito da questão da visão. Não estou falando de visão como dom de visão, não. Visão, da possibilidade da gente enxergar e ver. Fala do ponto de vista dos olhos, do ponto de vista literal. 1 Coríntios 12, 21 diz, o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Mateus 18, Jesus diz assim, se o teu olho, e aí é literal, te escandalizar, arranca ou atira-o para longe. Melhor é você entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos seres lançado no inferno. Mas é claro que a Bíblia também cita muitos olhos. Na Bíblia a gente também encontra muitos olhos e olhar, muito também no sentido figurado. Por exemplo, lá em Lucas 6, nós lemos assim, por que atentas tu? Isso é, por que você fica tão preocupado com o argueiro que está no olho do teu irmão, ou com o cisco que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Claro que aqui você pode levar literalmente, mas aqui na realidade Jesus está falando, por que você fica tão preocupado com o problema do outro, ou com a vida do outro, com o comportamento do outro, e você não repara no seu próprio comportamento, nas suas próprias atitudes, na sua própria vida. Sentido figurado? Provérbios 16 diz assim, todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos. Isso é, na sua imaginação, no seu pensamento, dentro daquilo que ele conhece, a impressão que tem é que o homem olha e diz assim, todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Portanto, algumas perguntas são importantes. Primeiro, para onde a gente tem olhado? Segundo, o que é que a gente tem visto e como é que está o nosso olhar? E eu quero pensar um pouco sobre isso ao longo de algumas narrativas bíblicas. Primeira coisa, vamos aprender com Abraão a olhar para as promessas. Olhe para as promessas de Deus. Olhe para as promessas de Deus. Gênesis 12, o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia o que ele ia ver. Abraão não sabia o que ele ia encontrar.
Abraão não sabia o que lhe esperava, mas Deus disse, olha, eu vou mostrar a você. Mostrar com os olhos, você vai enxergar. Eu vou levar você até uma terra, a terra que eu te mostrarei. Nós vemos muita coisa ao longo da vida. Mas será que a gente está vendo aquilo que Deus quer mostrar para a gente? A gente olha para muita coisa ao longo da nossa história. Mas será que de fato a gente está prestando atenção naquilo que Deus quer mostrar para a gente? Porque atenção é uma escolha. Todo mundo está olhando aqui para frente. Mas você pode estar prestando atenção. Por exemplo, no momento do louvor, você pode estar olhando para mim, pode estar olhando para a Eliana, pode estar olhando para a Jéssica batendo na bateria, para o Joel fazendo o solo. Há vários olhares e a gente olha para coisas. Quando você vai para um shopping, e se você é mulher, você vai olhar para as vitrines, que tem bolsa, que tem sapato, que tem vestido. Os homens vão olhar para quem gosta de futebol, vai olhar para uma camisa de time, vai olhar para um sapato masculino, porque a gente olha para aquilo que nos chama atenção. E o que Deus diz para Abraão, Abraão, eu vou mostrar para você. Abraão podia ter no meio do caminho dizer, eu gostei dessa região aqui. Eu creio que é isso aqui que Deus tem. Gente que é assim na vida espiritual. Não espera Deus dizer para a pessoa o que é que Deus quer para ela. Ela vai andando, acha bonito, ela acha que é aquilo. É confortável? Quem sabe não é isso que Deus tem para mim. E, na verdade, na vida, a gente tem que estar com os nossos olhos tão ungidos para que a gente veja aquilo que Deus quer mostrar para a gente. Lá em Gênesis 15, anos depois, Abraão pergunta assim, soberano Senhor, a promessa estava sendo esperada, o filho ainda não tinha vindo, e ele diz, se continuo sem filhos, o herdeiro que possui Eliezer de Damasco, levando para fora da tenda, Deus disse assim, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado por justiça. A gente vê poucas estrelas, porque afinal de contas a gente tem iluminação. Não é? Quanto mais escassa a iluminação, quanto mais no meio do campo a gente está, mais estrelas a gente vê. E eu fico imaginando Abraão questionando para Deus, Deus, eu ainda não tenho filho, eu estou ficando velho, o Senhor me deu uma promessa de que de mim sairiam grandes nações, e cadê o filho? Cadê o filho? Será que vou ter que deixar toda a minha herança para Eliezer, que é meu servo? E aí Deus manda ele sair e olhar para o céu. Olhar para o céu. E diz, olhe para o céu, veja as estrelas. Assim como elas, grande vai ser a sua descendência. Há momentos na nossa vida, em tudo que a gente tem é estrela para olhar. A gente quer o palpável. A gente quer a bênção na mão, a gente quer o dinheiro na conta, a gente quer o bem comprado, a gente quer as coisas já organizadas, mas tudo que a gente tem é a promessa de Deus e olhar para o céu e ver estrelas. Abraão, quando olhou para aquelas estrelas, eu fico imaginando ele ir olhar para aquilo e ficar pensando, cada estrela dessa é como um descendente meu. É um filho, é neto, é bisneto, é tataraneto. Abraão olhando para aquilo, antevendo a promessa de Deus. Se tem uma coisa na vida cristã que a gente precisa é olhar para o impossível. Naquele momento era impossível para Abraão pensar numa descendência. E olha que ainda levou tempo. Ele não via, ele não tinha como. E a gente conhece a história, o descendente a que Deus havia prometido só nasceu quando Abraão tinha 100 anos. A esposa dele, Sara, nem mais menstruava. Há momentos na nossa vida que são exatamente assim. A gente olha para um lado, olha para o outro, não vê saída, não sabe como, não sabe de que jeito. E a única expectativa que a gente tem é, como diz o Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Há momentos na vida da gente em que, se você olhar logicamente, não tem como. Se você
tiver que analisar, fazer uma avaliação, olhar gráfico, você vai ficar ali esquentando a cabeça e não tem como, mas a gente tem um Deus. Nós cremos num Deus que faz o impossível. Abraão olhou para o impossível. Quantas vezes na minha vida eu já olhei para o impossível? Olhei para uma filha na UTI e o médico dizendo, ela vai morrer hoje, pode despedir, mãe. Despede, mãe, ela vai morrer hoje. E eu olhava para ela e falava assim, Pâmela, você vai viver, eu creio. Tantas situações na vida são difíceis. O médico diz, é isso? Mãe, você não está vendo? Eu lembro quando Tiago, né... grávida do Tiago, o médico falava assim, você é psicóloga, você já entendeu, ele vai ser deficiente físico, vai ser deficiente mental, não tem como ser perfeita essa criança. E eu olhando para aquele médico, tocando na barriga e dizendo, está repreendido em nome de Jesus, eu sei o Deus que eu tenho. É a gente crê no impossível. Há momento que a gente não vê, a gente crê. A gente olha para a estrela e vê filhos. A gente olha para o céu e vê provisão, e vê bênção de Deus, e vê a vitória chegando, e vê o dinheiro chegando, e vê as coisas se acertando, e vê a saúde vindo. A gente não sabe como, a gente não sabe de que jeito que Deus vai restaurar, que vai fazer de novo, que vai mudar o coração. Mas a gente tem um Deus que faz. Você crê nisso? Pode dizer amém? Por outro lado... a gente tem que ser bênção para enxergar bênção. E aí eu gosto muito da história de Isaac e Rebeca. Isaac já estava com mais de 40 anos, Rebeca lá no meio da parentela, e a gente conhece a história, Eliezer vai lá e traz Rebeca, te encontra Isaac. E aí quando Rebeca já estava chegando ao encontro de Isaac, Isaac não sabia de nada, porque o pai Abraão tinha feito o acordo com Eliezer, diz assim a Bíblia. Certa tarde Isaac saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. A verdade é que naquele momento Isaac não tinha a mínima noção de quem vinha. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Aí ela desceu do camelo e perguntou ao Eliezer assim, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? A Bíblia diz que Isaac era bonito. Quem é aquele homem que vem pelo campo em nosso encontro? Sabe o que Rebeca não queria? Olhar para o homem errado. Tem gente que primeiro olha, aí depois ela pergunta quem é. Tem gente que primeiro se apaixona. Aí depois pensa, mas por que eu fui olhar para esse indivíduo? Por que eu fui olhar para essa situação? O coração já está ali envolvido e ele não consegue mais sair da história. Ela perguntou assim, quem é esse homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E aí Eliezer responde assim, é meu senhor. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Isaac levou Rebeca para a tenda da sua mãe Sara, fez dela sua mulher e a amou. Não é lindo essa passagem? É uma história de amor. De uma mulher, de um homem que enxerga uma mulher, mas que só chega perto dela quando ele entende que o pai dele tinha enviado Eliezer para trazer uma esposa. Aí Isaac vai ao encontro de Rebeca, casa-se com ela, e a Bíblia diz, e ele a amou, e amou Rebeca até o final de seus dias. Ao mesmo tempo de uma jovem que estava indo para uma outra terra, não sabia nem, naquela época não tinha fotografia, não tinha foto, não tinha nem foto do noivo. Ela só foi. E aí, de repente, ela vê um homem lá longe, a Bíblia diz que ela pergunta quem é, quando ela vê. E aí a Bíblia diz que ela se cobre, e a Rebeca devia ser linda também, porque a Bíblia diz que ela era formosa, né? E aí ela olha, de fato, para Isaac, Isaac olha para Rebeca, e a Bíblia diz que ele a amou. Cuidado, quando a gente é bênção, a gente tem que aprender a olhar para a bênção. Agora, cuidado, porque olhos prendem. Provérbios 6 diz assim, cuidado com a mulher imoral, mas vale para os homens imorais também, porque tem muitos. Não te deixes prender pelos seus olhares. Olhar é uma coisa que prende. Olhar pornografia, prende. Olhar para pessoa que não é seu cônjuge, prende. Olhar para algo que você sabe que não é seu, prende. O olhar prende. Por isso que a gente precisa saber para onde olha. Mas, seguindo, peça a Deus
para abrir os seus olhos, para que você veja livramentos e milagres ao longo da sua vida. Outra história linda da Bíblia é a história de Agar. Agar é aquela mulher que, de acordo com Sara e Abraão, os dois em acordo, em comum acordo, Abraão ainda dorme com Agar engravida, tem um filho chamado Ismael, e quando nasce Isaac, dá toda aquela encrenca de ciúme e tal, e Deus ordena a Abraão para que se dispersa Agar e o menino. E é exatamente nessa passagem, a gente não vai ler todo por conta do tempo, Agar está no meio do deserto. E aí a Bíblia diz que ela e o menino vão andando, ela e Ismael, chega um certo momento que acaba a água, e ela se afasta do menino, porque ela não queria ver o menino morrer. Mas a Bíblia diz assim, Deus ouviu o choro do menino, não foi nem a oração de Agar. Não foi nem o choro de Agar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu, chamou Agar e ele disse, o que aflige Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então, Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. A verdade é que Agar estava tão desesperada, mas tão desesperada, que ela deixa o filho, ela se afasta para não ver o filho morrer, o garoto chorando, a gente fica imaginando a dor daquela mãe. E simplesmente a Bíblia diz assim, ela levanta o olhar e ela vê a fonte. Sabe o que significa? Que às vezes a gente está chorando, lamentando, reclamando, e Deus já tem a resposta para o nosso problema. Está na nossa frente, a gente só não abriu o olhar. Muitas vezes a gente está desesperado, olhando para todos os lados, e ao invés de olhar para o alto, de clamar a Deus, de orar a Deus, porque Deus já tem a solução para o seu problema. Deus já tem a saída para você, Deus já tem a data da sua vitória, Deus já tem os meios para a sua cura, Deus já tem o seu futuro desenhado. Tudo que a gente precisa em alguns momentos da vida é, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja. Me mostra o caminho, me mostra o que eu tenho que fazer, me mostra onde está a saída. Quantas vezes nós nos encontramos assim, em situações de vida, que é tudo que a gente pede, Senhor, me mostra a saída. Qual é a porta? Qual é o próximo movimento? A gente tem um Deus, que quando a gente está chorando, Ele já tem a resposta para todas as coisas. Por isso a nossa oração é, Senhor, abra os meus olhos. Salmo 119 diz assim, abre os meus olhos para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei. Você lê a Bíblia e parece que nada faz efeito, então começa a orar, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as verdades maravilhosas da tua lei. Jesus disse assim lá em Mateus 13, o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês porque veem. A gente precisa ter olhos abertos, espiritualmente. Eu não estou falando de ver anjo e ver demônio, não. Eu estou falando da gente ter uma vida com Deus de tal forma que o nosso entendimento, que a nossa compreensão de Deus falar, Senhor, eu sei que a porta está aberta. Eu ainda não vejo, mas eu sei. Eu não sei como, não sei de que forma, mas nós cremos, porque há fontes abertas à nossa frente, assim como havia a fronte de Agar. Olhe o que parece natural. Ao longo da vida tem muita coisa para a gente que parece natural. Mas saiba reconhecer a presença de Deus. Há uma outra passagem linda, quando o Senhor aparece a Abraão, perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à beira, à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada em que estava da sua tenda, correu ao encontro deles e se prostrou até o chão. Aparentemente, eram homens viajantes. Eram pessoas normais. Só que Abraão tinha tanta intimidade com Deus
que quando ele viu aqueles homens, ele entendeu que eram anjos de Deus. A gente precisa estar tão próximo de Deus. Porque às vezes Deus coloca pessoas para abençoar a nossa vida e a gente não valoriza, a gente não vê. A gente olha tanto para o que o outro fez de mal, a gente olha tanto para o problema, a gente olha tanto para as histórias ruins, a gente olha tanto para os machucados que já feriram a gente, que a gente não consegue ver quantas bênçãos a gente tem. Tanta gente reclamando de tanta coisa, tem filho em casa, tem esposa em casa, tem marido em casa, tem tantas coisas boas em casa e a gente não consegue ver e dar graças a Deus pelo que a gente tem. A gente olha os de fora. Né? Hoje em dia, com essa coisa da internet, de Reels, né? O que mais tem é gente dizendo como fica lindo assim, como fica bonito assim, como fazer isso, como fazer aquilo. Tem gente olhando para tanta coisa e não consegue nem mesmo olhar para o espelho e ver assim, graças a Deus eu estou envelhecendo bem. Graças a Deus eu tenho saúde. Graças a Deus eu tenho um casamento. Olha mais para aquilo que você tem e agradeça a Deus. Aprenda a ver a bênção de Deus no meio das coisas normais. E a gente precisa... Parecia uma coisa normal, mas não era. Deus falou com Abraão naquela situação. Há uma outra passagem muito linda de Josué, quando estava em frente a Jericó. A Bíblia diz que ele sai sozinho, preocupado. Primeiro grande desafio de Josué depois da morte de Moisés. E aí a gente tem Josué preocupado. E aí a Bíblia diz que ele vai andando perto da cidade de Jericó. Olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito. Ele perguntou: que mensagem você tem para mim? Você entendeu? Josué estava sozinho. Início do dia. Ele sai de madrugada, sai. E de repente ele vê um homem. Ele não sabia se era do exército dele ou se era do exército de Jericó. E aí ele pergunta: você é dos nossos? Ou você é dos nossos inimigos? Sabe que essa é uma pergunta que a gente tem que fazer? Todas as vezes que você ouvir alguma coisa, você tem que pensar assim: isso edifica ou isso vai quebrar minha fé se eu continuar ouvindo? Isso aqui vai me ajudar a ficar firme com Deus ou não? Isso vem de Deus ou isso? O que mais tem hoje é a gente seguindo doutrina de demônio. O que mais tem hoje é a gente vendo e ouvindo coisas que, na realidade, está diluindo a fé. Josué simplesmente, ele viu, mas antes dele fazer a próxima pergunta, ou perguntar, ele quis saber: é de Deus ou não é de Deus? O que você está vendo no seu celular é de Deus ou não é de Deus? O que você assiste na TV é de Deus ou não é de Deus? O que você coloca à frente dos seus olhos é de Deus ou não é de Deus? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. A verdade é que o comandante do exército Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é santo. E Josué as tirou. Minha pergunta para você é: mesmo que você não veja Deus, você consegue sentir a presença de Deus? Na hora do louvor, como foi hoje, tanta presença de Deus, foi difícil de cantar, dava vontade de levantar o microfone e ficar aqui orando e falando em línguas. Você sente a presença de Deus na pregação? Você sente Deus falar com você quando você ora? Você se posiciona? Quantas vezes, que seja na sua casa, quantas vezes o Álvaro, às vezes, está no escritório, está lá trabalhando em alguma coisa, começa a tocar um louvor que eu sei que ele gosta, que às vezes eu também gosto. E eu, literalmente, um tempinho depois eu abro o escritório, ele está jogado no chão, ou está ajoelhado, chorando. Para tudo, porque é a presença de Deus. Através de um hino. Através de um texto bíblico. Esses dias eu estava ouvindo a Bíblia no carro, estava sozinha dirigindo e começou um texto bíblico tão lindo e eu fiquei assim, sabe aquela vontade de parar em alguma coisa para chorar, simplesmente para chorar de tanta presença de Deus. A gente precisa ter isso, porque o mundo espiritual é real, é real. Enxergue a soberania e o poder de Deus. Há uma outra passagem linda, lá em 2 Reis.
que tem a ver com o profeta Eliseu. O rei da Síria estava em guerra contra o reino de Israel. E aí, o que o rei da Síria fez? Depois de se reunir com os conselheiros reais, ele disse assim: montarei meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem para o rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Você entendeu? Para resumir aqui, o rei da Síria resolvia montar acampamento para poder perseguir, lutar contra os israelitas no local. Eliseu orava a Deus, Deus falava para Eliseu, Eliseu avisava o rei de Israel, o rei de Israel não passava por ali, e aí o rei da Síria montava toda uma estratégia para pegá-los de surpresa e não conseguia. Repetidas vezes Eliseu alertou ao rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu tanto o rei da Síria que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Ele já estava achando que tem um espião entre a gente. Como é que eles descobrem tudo aquilo que a gente vai fazer? Responderam um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade, é Eliseu, o profeta que está lá em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor fala no seu quarto. Deus revelava para Eliseu as palavras que o rei da Síria falava no quarto dele. Deus faz isso. Deus faz isso. Ordenou o rei: descubra onde ele está para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles cercaram a cidade, chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, o servo de Eliseu, de manhã, e quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra que havia cercado a cidade. Você entendeu? O rei da Síria mandou cavalos e tropas e carros de guerra cercar a cidade para pegar Eliseu, levar preso Eliseu. Então exclamou: ai, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E o servo não entendeu nada. Porque o que ele via, o que ele estava vendo? Carros de fogo, carros de guerra, cercando para levar Eliseu preso. Mas o texto segue, versículo 17. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele, do servo dele, para que ele veja. Então, o Senhor abriu os olhos do rapaz. Ele olhou e viu as colinas cheias de cavalo e carros de fogo ao redor de Eliseu. O que Eliseu via era diferente do que aquele homem via. O servo de Eliseu só viu o exército da Síria. Eliseu, homem de Deus, olhando para a mesma direção, o mesmo cenário, a mesma situação, ele viu o exército da Síria. Mas sabe o que ele via? Carros de guerra, anjos do Senhor, cercando todo lugar aonde ele estava. Ao longo da sua vida, você tem visto mais o quê? Inimigos ou anjos? Demônios ou anjos? Se olha mais para o quão assustadora é a sua situação, ou você olha mais e pensa: não há anjos de Deus ao meu redor, a vitória é certa em nome de Jesus. É esse olhar. Eu não estou falando de visão, eu estou falando de um olhar do entendimento. A gente sabe quem é Deus. Deus é muito maior do que qualquer potestade maligna. Deus é muito maior do que qualquer inimigo. Mantenha os seus olhos abertos para aquilo que vem de Deus. Lucas, aquela história linda dos discípulos no caminho de Emaús. Jesus havia sido morto, enterrado, e eles desesperados, os 2 discípulos vão a caminho de Emaús, e a gente conhece a história. Jesus aparece com eles, anda com eles, e aí, depois que Jesus senta com eles, parte o pão, eles percebem que era Jesus. E a Bíblia diz assim: então os olhos deles foram abertos e eles então reconheceram Jesus. Os nossos olhos precisam estar abertos. Aqueles homens conversaram com Jesus, conheciam Jesus, mas não conseguiram reconhecer. Não conseguiram reconhecer.
Há um texto interessante para a igreja de Laodiceia, que era uma igreja que não era fria e nem quente, uma igreja morna, que lá em Apocalipse 3,18 diz assim: dou este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Aqui fala de fé. Ouro aqui é fé. Uma fé refinada. A nossa fé precisa ser refinada. Como é que ela é refinada ao longo do fogo? A nossa fé é refinada nas tribulações, nas provações, nas lutas, na dificuldade. O povo do sul, pastores que perderam as suas casas, famílias de crentes que perderam tudo que tinham, que perderam filhos, estão tendo a fé refinada, mas estão passando pelo fogo. E em nome de Jesus vencendo a prova. Fé refinada. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Roupa branca, você já sabe disso, fala de atos justos, de comportamentos corretos, de atitudes santas. Mas diz assim também: e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Se tem uma coisa que a igreja precisa aprender a fazer, todos nós, e quando eu falo igreja, eu estou falando igreja com I maiúsculo. É falar: Senhor, abre os meus olhos, para que eu veja a maravilha das tuas leis. Abre os meus olhos, os olhos da minha mente, os olhos da minha consciência, os olhos do meu entendimento. Sabe, para que a gente tenha uma boa consciência espiritual. Tanta gente com a mente cauterizada pelo pecado. Tanta gente que olha para as coisas e não consegue perceber que não tem Deus naquela história. Que não tem Deus naquele barulho, naquela confusão. Lembram de Elias à porta da caverna? Primeiro passa um vento, e Deus não estava no vento, Deus não estava, Deus estava numa brisa suave, tranquila. Tem gente que não sabe mais reconhecer a voz de Deus. Muita gente, muita gente. Mantenha os olhos fixos na esperança, para que você possa desfrutar a herança. Hebreus 12. Nós também, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Você pode ler comigo? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu não olho para o lado, eu não olho para quem cai, eu não olho para quem fica, eu não olho para isso, para aquilo. A gente olha para Jesus, a gente olha para Jesus, a gente olha para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Cada vez mais a gente vai ter pedra de tropeço no nosso caminho. Cada vez mais a gente vai ver gente dando mau testemunho do evangelho. Cada vez mais a gente está vendo o mundo depravado, sujo, indo para o pecado, abraçando a uma ignorância do pecado. Mas cada vez mais a gente precisa fixar os olhos em Jesus, olhar para Jesus, olhar para o céu, olhar para a cruz. Paulo ora assim aos Efésios: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam abertos. Uma outra versão diz: para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Para que os olhos do entendimento de vocês se abram. Uma outra versão que diz: para que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz. Ore para que os seus olhos, sabe, o olho da sua consciência, os olhos da sua mente sejam iluminados, a fim que compreendam a esperança concedida àqueles que o chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao povo santo. Se nós não olharmos para Jesus, a gente fica pelo beiro do caminho. Quem olha para homem, quem olha para pessoas, fica para o meio do caminho. Eu espero, como pastora, espero sempre ser uma pessoa para quem vocês possam olhar. Mas eu sei, como pessoa, que eu posso falhar. A gente olha para Jesus. A gente olha para Jesus. A gente olha para Jesus. O lindo é que mesmo depois de termos visto os grandes livramentos e milagres, mesmo com os olhos da nossa mente aberta, ainda há muito mais para a gente ver. Vida cristã é uma coisa muito linda. Porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente humana sequer imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais chegou a qualquer coração, isso a qualquer mente, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Feche seus olhos.
Imagina aquilo que você mais gostaria que acontecesse. Imagina uma bênção que você espera de Deus. Imagina algo grande que Deus pode fazer para você. A palavra de Deus é: os seus olhos não viram, a sua mente não pode conceber tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Você crê nisso? Pode dizer amém? E isso vale para a nossa vida aqui na terra. E isso vale para quando a gente chegar no céu. Quando a gente chegar no céu, então nada, nenhuma beleza desse mundo se compara àquilo que a gente vai ver. Não há como sequer imaginar. Portanto, abra os olhos da sua mente, do seu entendimento, para enxergar os sinais da bênção de Deus na sua vida. Uma outra passagem linda, e isso é cotidiano, é a passagem de Elias, no Monte Horebe. 400 profetas de Boal, 450 profetas de Aserá, toda aquela questão de pedir fogo do céu, pedir fogo do céu, pedir fogo do céu. A gente conhece a história, Débora pregou e citou essa passagem aqui domingo passado. E aí, Deus manda fogo do céu, os profetas saem correndo com 850 profetas. A Bíblia diz que o próprio Elias vai atrás e mata os profetas. Toda aquilo tudo, e tudo isso era para cair fogo do céu, para que depois viesse chuva do céu. E quando tudo aquilo termina, é uma passagem linda, está lá em 1 Reis 18, Elias vai e fala para Acabe, que era o rei de Israel: agora você pode sentar, você vai comer. Deixa Acabe ali comendo, um homem vil, um homem que não tinha nada de Deus. E a Bíblia diz que ele sobe até o alto do Carmelo, está lá em 1 Reis 18. Elias subiu até o alto do Carmelo, isso é do Monte Carmelo. Dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Há momentos que para a gente ver alguma coisa, a gente só vê assim. Boca no pó, rosto no chão, joelho no chão. Tem gente que quer ver as coisas com olhar altivo, não vai ver nada. Se você espera receber as bênçãos com olhar altivo, olhando por cima, não vai chegar. A maioria das nossas bênçãos ou das coisas que Deus revela para a gente está assim, exatamente como Elias estava. A Bíblia diz que ele dobrou-se até o chão, pôs o rosto entre os joelhos. E aí falou assim para o servo dele: vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou. Quantas vezes? 7. Tem gente que é assim: eu fiz uma oração hoje, Deus não respondeu, então vou embora, cansei. É igual o mergulho de Naamã. Deus mandou 7. Se Naamã tivesse desistido no 3º mergulho, ele tinha sido curado da lepra? Elias podia ter perguntado 1 vez, 2, 3, 4. Falou: sabe de uma coisa? Deus já provou que ele é Deus, já mandou cair fogo do céu. Acabe já sabe o que vai acontecer. Eu vou para casa, vou descansar, mereço. Gente, imagina, o dia inteiro guerreando com esses profetas. Depois ainda matou. Que homem é esse? Ele tinha, assim, legitimidade para ir para casa, mas ele ficou ali, boca no pó, joelho no chão. Ele nem olhava, ele só dizia: olha mais uma vez, veja se a bênção não está chegando, veja se a chuva não está vindo, veja se tem alguma mudança no céu, veja se tem alguma nuvem aparecendo, veja, olha. Há situações na vida da gente que é exatamente assim. A gente fica um mês, a gente fica um ano, a gente fica um dia, a gente fica uma noite inteira, não importa quanto tempo leve. Permaneça de joelho orando. Haverá o dia em que a chuva vai descer. E Elias mandou, 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Volte para ver, olhe, olha. E no Monte Carmelo, seca por anos. Aquele céu limpo. E aí, de repente, na 7ª vez, o servo responde, eu vou chamando o louvor: vi subir do mar uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepara o seu carro e desça, porque a chuva vai
descer. Pode ser que você esteja guerreando com saúde, com problemas no meio da sua parentela, com dificuldades no trabalho, com a questão financeira. Eu não sei o que é que tem complicado o seu dia a dia. Obrigada. Mas em nome de Jesus, aprenda esse segredo. Primeiro de orar, falar: Senhor, abre os olhos do meu coração. Eu quero ver as maravilhas da tua lei. Eu quero ver as promessas de Deus se cumprindo na minha vida. Eu quero ver a minha vitória. Eu quero ver a vitória dos meus filhos. Eu quero ver a tua honra. Eu quero ver a tua presença. Eu quero ver a tua glória. Eu quero ver o céu. Se quiser saber mais sobre nós, visite nosso site fronteira.church ou baixe nosso app Fronteira. Que Deus te abençoe.